Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nova temporada do Protagonistas do Vale. Depois da nossa primeira temporada no formato de podcast, nós estamos de volta e agora com a novidade incrível, nós somos uma websérie. E com essa mudança nós ganhamos não só novos episódios, como também cenários históricos e culturais da nossa amada Juazeiro, que vão dar um toque muito especial às nossas conversas. Para quem está chegando agora e não conhece o Protagonistas do Vale, o nosso projeto nasceu do Arretada Podcasts para ser uma plataforma visando dar voz e visibilidade às mulheres que fazem cultura aqui no Vale do São Francisco. O nosso objetivo é divulgar, valorizar e inspirar o trabalho dessas mulheres incríveis que, mesmo vivendo numa sociedade cheia de desafios, conseguem se destacar e transformam o mundo ao seu redor. Nós sabemos que as mulheres são maioria na nossa sociedade, mas essa maioria não se reflete nos espaços públicos e culturais, né? Principalmente, às vezes, no ambiente da arte. Por isso, a nossa websérie visa ser um canal de libertação, mas também de inspiração, mostrando que a trajetória das mulheres são muito mais do que as dificuldades que a gente enfrenta. Aqui vocês vão conhecer histórias de mulheres que não se deixam abater pela opressão e que arregaçam as mangas e que fazem a diferença através da arte e da cultura. E a nossa missão é valorizar o trabalho delas. Então, gente, eu espero que vocês possam aproveitar ao máximo, conhecer a fundo a história de cada uma dessas mulheres, se emocionar, se inspirar e, quem sabe, encontrar o incentivo que falta para você ser a protagonista da sua história. Esse é o Protagonistas do Vale. Vem com a gente, vem! O nosso episódio de hoje tem como cenário o emblemático Museu Regional do São Francisco, um edifício conhecido pelos moradores da região como Palacete ou Palácio, de arquitetura neoclássica, impressiona pela sua imponência e nos proporciona um mergulho na nossa história. O museu abriga cerca de 5.000 peças, que nos levam a uma verdadeira viagem na história. Fotografias antigas, mobílias, itens históricos de navegação, louças e, é claro, uma enorme coleção de carrancas. Carrancas são aquelas figuras místicas conhecidas por proteger os navegadores do Rio São Francisco. E além de uma beleza histórica fantástica, esse prédio também tem uma história de resistência. Ele quase foi demolido nos anos 70 e leiloado nos anos 90, mas foi salvo pela comunidade e pela força da população local, que entende a relevância de um espaço como esse para a nossa história. Esse prédio, ele tem a incrível capacidade de conectar a história da nossa cidade ao nosso presente. E é por isso que nós estamos aqui hoje. E hoje, esse cenário tão imponente não poderia ser mais apropriado, porque a nossa entrevistada também é um verdadeiro patrimônio de Juazeiro. Nascida em São Paulo, ela foi criada em Jaguarari e mora em Juazeiro há mais de 20 anos. Ela iniciou a carreira artística mais ou menos aos 16 anos, se apresentando como cantora em bares de Juazeiro e Petrolina. Desde então, ela não parou mais. Cantora, atriz, jornalista, ela integrou a companhia de primeiro ato, participando de peças muito importantes como Cabra Cega e Entre Nós. Sua trajetória na música lhe rendeu diversos prêmios, tanto no Edésio Santos da Canção, quanto no Geraldo Azevedo da Canção. Ela é um hit e eu acredito que todo mundo já tenha uma certa familiaridade com ela, porque ela nos visita sempre, todos os dias, mais ou menos ali por volta de meio-dia, porque além de atriz, cantora e compositora, ela também há mais de 13 anos é jornalista e hoje é apresentadora do Bahia Meio-Dia. A nossa convidada de hoje, gente, eu estou muito feliz em receber, é Joyce Guirra. Oi, Joyce, tudo bom? Prazer ter você aqui com a gente no Protagonistas do Vale. Prazerzão mesmo, assim, eu acho que você é um patrimônio da nossa cidade, então por isso
eu acho que não teria cenário mais apropriado para te receber do que o Patrimônio aqui em Juazeiro. Né? Me sinto imensamente lisonjeada de participar desse programa, né, que destaca a força das mulheres aqui da nossa região. Ai, vamos lá, vamos começar a nossa entrevista e nosso passeio. Vamos lá. Então, Joyce, eu acho esse espaço verdadeiramente fascinante, né? Eu não sei se você já tinha estado aqui antes, mas além dele ser um símbolo histórico da nossa cidade, ele também é um símbolo de luta, né? E há também de histórias doloridas. Eu não sei se você sabe, mas essa casa, ele foi primeiramente de um senhor de engenho. E ele tinha muitas pessoas escravizadas, né, sobre sua posse, e eles as mantinham exatamente aqui embaixo, de onde a gente está andando agora. Eu acho que é uma história triste, mas eu não acho que deva ser uma história que deve ser apagada ou demolida. Eu acho que ele tem um papel de educação, né, de educar a gente no nosso presente sobre o que a gente já fez para que a gente não repita no nosso futuro. E aí eu queria saber de você, o que é que você acha? O que é que você acha sobre esse espaço? Sobre se você acha que ele cumpre esse papel de conscientizar e educar as próximas gerações? O Museu Regional de São Francisco, Lari, tem uma importância fundamental na história de Juazeiro e de toda a região do Vale do São Francisco. Eu já visitei o museu inúmeras vezes para fazer reportagem e tenho o privilégio, digamos assim, de conhecer exatamente essa história que você bem relatou aí a respeito de todo o processo, né, desse prédio antigo que mantém ainda a sua arquitetura, que é muito bonita, né, que deve ser preservada. É um espaço que é aberto para a comunidade, as pessoas costumam visitar para conhecer a história de Juazeiro em diversas exposições, e o prédio por si só, como você bem disse, né, é um prédio que mantém viva a história de Juazeiro. Uma história positiva de progresso, mas também uma história de luta e de dor, né, dos nossos antepassados negros, né? A gente sabe de fato que aqui é um prédio que pertenceu, né, a um dos grandes, digamos assim, representantes, né, dessa elite juazeirense, que a gente tem uma história, né, do nosso povo negro também, uma história triste aqui nesse prédio, e eu acredito que de fato a gente tem que sempre refletir sobre isso, né? É um espaço aberto principalmente também para estudantes, a gente já cobriu inúmeras ações que aconteceram aqui, dos estudantes virem para poder conhecer o prédio, saber um pouco dessa história, e é muito importante que toda essa história, né, de Juazeiro, ela permaneça aí na memória da nossa população. Eu faço das suas palavras as minhas, concordo demais, porque eu acho que é isso, assim, infelizmente a nossa cultura não tem essa valorização dos espaços históricos, dos museus, né? E a gente, às vezes, esse local mesmo já chegou a quase ser demolido nos anos 70 e nos anos 90 quase que ele foi leiloado, né? Mas aí a comunidade se uniu para manter. Eu acho que Juazeiro, inclusive, seria muito mais bonita tivesse preservado a sua arquitetura, a sua fachada. É um dos poucos prédios que ainda mantém uma arquitetura original, né? A gente sabe de fato que outros prédios eles já foram demolidos aqui na cidade, né? Muito por conta dessa questão do progresso, da tecnologia, né? Da urbanização, mas que de fato teríamos uma cidade ainda mais bonita, né, se tivesse essa se a gente arquitetura preservada. Exato, exatamente. Se a gente tivesse mantido nossas origens, né? Se a gente tivesse esse apreço às nossas origens. Joyce, agora eu queria que a gente começasse a falar mais sobre você, né? Queria que você começasse contando pra gente como foi a tua vivência, né? Você me contou que seu pai é cantor e compositor, então eu acredito que ele tenha sido uma referência, e eu queria que você contasse como foi crescer dentro desse ambiente musical, desse ambiente artístico, e qual foi o momento assim da tua vida que a música bateu em você. Você olhou assim e pensou, poxa, é isso que eu quero fazer, sabe? É a música que eu quero seguir, esse é o meu caminho. Pois é, Lária, a música faz parte de mim desde que eu me entendo por gente, né? Desde criança, como você já ressaltou aí, eu já tenho esse contato com a música por conta do meu ambiente familiar, né? O meu pai é cantor e compositor, Genivaldo Bispo, e aí desde pequena eu costumava ouvir meu pai na sala de casa, tocando violão, cantando, sempre gostou muito de escutar música em volume alto, e aí eu me acostumei, e a partir dali eu fui meio que formando o meu gosto musical, né? Me identificando com aquelas canções,
né, com aqueles artistas, né, da época, muitos da música popular brasileira, que são ainda referência para mim até hoje. E a partir daquele momento eu comecei a me interessar muito por música, ele me estimulava, me colocava para cantar junto com ele, percebeu que eu era afinada, e aí com o passar do tempo fui crescendo um pouquinho mais, fiz algumas participações, fazia participações nos shows do meu pai. E sempre foram momentos assim de muita magia, muita alegria e encantamento pelo poder da música, né? O poder que a música tem de tocar e transformar a vida das pessoas. Então assim, não tinha outro caminho, né? Pra tu, é a arte mesmo, assim. E aí nesse processo, né, que você ouvia muita música em casa, quem eram, assim, tuas principais referências? Quem são as tuas referências? Que você disse que escuta muita música popular brasileira, né? Muita MPB, eu acredito. Eu escutei um pouco do seu álbum mais recente, então eu senti uma tonalidade, né, de uma música popular brasileira ali. E aí é isso, eu queria saber quem são essas referências que vêm com você desde a infância, que teu pai passou para você, que tá aí na tua arte até hoje. São influências bem diversas, né? Os grandes ícones da música popular brasileira, Caetano, Gil, Bethânia, Gal, Milton Nascimento é minha paixão, assim. Eu me lembro de criança com 10, 11 anos, ouvindo Milton, assim, com muito fascínio pela sua arte e muitas vezes tendo um gosto musical até diferente das outras crianças, dos meus outros colegas e tudo mais. Aí, posteriormente, também muito pop rock, Legião Urbana, Cássia Eller, enfim. E aí, aos poucos, fui ampliando, digamos assim, né, com o passar do tempo, crescendo, amadurecendo e tendo uma abertura maior ainda para a música, né? Fui mesclando ainda mais esse meu gosto musical. E hoje, além desses grandes nomes, eu costumo ouvir muito o que está rolando na nova cena, né, da MPB nova, assim, atual. Tem muitos nomes bons, assim. Claro que são nomes que às vezes não estão na grande mídia, mas que têm sonoridades e trabalhos artísticos assim fantásticos, e que é sempre bom beber de diversas fontes, né, para que a gente tenha esse estímulo, porque isso também nos inspira, né, acaba sendo parte da nossa bagagem cultural. Tu começou tua carreira muito nova, né? Com 16 anos, tu já estava se apresentando em bares aqui da região, de Juazeiro e Petrolina. Fala pra mim, assim, como foi esse início da tua carreira, se tu enfrentou dificuldades, como era pra uma menina tão nova, de 16 anos. Nesse momento tu ia com teu pai, você já ia só. A gente sabe que a noite é um ambiente majoritariamente masculino e a cultura ainda, a música principalmente, é um ambiente majoritariamente masculino. Então, como foi esse processo, sabe, assim, tão jovem? Então, eu cresci no interior da Bahia, né, no distrito de Pilar, em Jaguarari. E aí a minha vinda para cá, para a região, foi para estudar, né? E aí eu cheguei aqui com 16 anos, eu iniciei ainda lá, fazendo apresentações com o meu pai. Aprendi a tocar violão com uma amiga minha, e aí ela me ensinou os acordes e tudo mais. Eu gostava, assim, de tocar, mas despretensiosamente. E quando eu vim para cá para iniciar o meu curso de jornalismo aqui na Universidade do Estado da Bahia, eu costumava sair com meu pai e acompanhá-lo, né, nas suas apresentações e também prestigiar os artistas locais e tudo mais. E aí, vez ou outra, surgia uma canja, né, que a gente fala, né? De dar uma palhinha e cantar uma música, fazer uma participação, e as pessoas gostavam muito, né? E isso me estimulou bastante. Aí eu fui montando o repertório, aprendendo mais músicas, e 10 passei a 15, 20, 30, e de repente já tinha um repertório. E as pessoas começaram a me chamar para fazer a apresentação. Inicialmente eu fazia muito com meu pai, depois eu passei a fazer sozinha também. E isso nos meus primeiros anos aqui, né? Estudando, fazendo o curso e também trabalhando já na área da música, fazendo apresentação nos bares aqui. E era muito bacana, porque a gente tinha uma cena cultural aqui, não que agora não tenhamos essa cena, mas assim... a música, ela acaba passando por vários processos, né, de gêneros musicais que ficam em voga e outros que acabam não sendo tanto destaque, digamos assim, para o gosto popular. Sim. Mas naquele momento, né, naquela época, a gente tinha uma MPB muito apurada, assim, sabe, assim, a MPB era muito forte nos bares aqui de Juazeiro e Petrolina, então assim, era fascinante para mim. Ficava horas assistindo os shows, né, desses artistas locais, que até hoje permanecem aqui muitos.
e que são parceiros hoje em dia, né? Mas que naquela época eu ficava assim, só admirando e tudo mais. E as coisas foram acontecendo de uma maneira muito natural, assim. Quando eu vi, eu já estava me apresentando, e aí as pessoas me conhecendo, aí me convidavam para participar de apresentações, de shows, pocket shows. O teatro também sempre foi muito forte na minha vida, né? Quando adolescente eu sonhava ou em seguir na carreira de jornalista, né, de comunicadora, ou as artes cênicas, porque sempre foi uma paixão imensa, assim, o teatro. E aqui eu tive a oportunidade de também experimentar o teatro, né, com a companhia Primeiro Ato de Devir Sena, que é muito conhecido aqui, Sim. uma referência no teatro aqui na nossa cidade, junto com Hertz Félix e outros também. E aí comecei, fazia teatro, me apresentava em bares, passava horas na faculdade fazendo o meu curso, e tudo isso foi influenciando, né, para que eu tivesse aí essa base cultural para poder seguir a minha carreira. Me fala como foi esse processo de você chegar até o jornalismo, porque como a gente tinha, né, feito uma prévia, eu conversei, fiquei sabendo umas coisas sobre você, eu percebi que é isso, a arte era muito natural na tua vida, por conta tanto da questão do teatro, das artes cênicas, também quanto da questão da música, né? Teve toda essa vivência com seu pai, e aí jornalista. Aí eu queria saber, assim, como foi essa coisa do jornalismo? Se foi porque você pensou que a carreira na música ou nas artes não seria, sei lá, uma carreira tão estável, você viu as dificuldades e pensou numa possibilidade mais estável, se foi uma pressão dentro de casa. Eu falo isso porque, assim, na nossa cultura no Brasil, infelizmente, as pessoas ainda não veem a música e as artes cênicas, as artes plásticas como profissão. Muitos pais vão dizendo assim, é porque isso não é carreira, isso é hobby, ou então você quer saber de curtição, né? Ficam associando a carreira artística, achar que a pessoa quer viver de festa, sendo que não entende que o momento da festa é o trabalho, né? Então enquanto as pessoas estão no entretenimento, você está fornecendo o entretenimento. E aí é isso, eu queria saber como foi, porque no final das contas, tudo se alinhou. Acabou que tudo deu certo e hoje você tá aí, tá cantora, muito bem sucedida, tem 2 EPs já lançados e apresentadora do Bahia Meio Dia. Então, como é que foi isso? Como é que tudo se juntou na tua vida, essas peças? Na verdade, as coisas aconteceram simultaneamente e tudo de forma muito natural, porque assim, o jornalismo e a música na minha vida sempre caminharam de mãos dadas, digamos assim, porque, como eu te falei, né, do momento que eu estava cursando, eu já era artista, digamos assim, já tinha essa veia artística, mas a comunicação também sempre foi muito forte, assim. Eu me lembro de criança e fazia programete de rádio, costumava assistir TV e ficava me imaginando num lugar, né, de uma âncora de telejornal. Que legal. E as coisas coincidiram para isso, né? A minha professora na época, no 2º grau, eu não sabia ainda que curso fazer, né? Curso superior, não tinha artes cênicas aqui na região, eu não tinha condições de me deslocar para um grande centro. E aí ela falou para mim, tem um curso que tem muito a ver com você, porque o curso aqui na UNEB é comunicação social, né? Sim, sim. Abarca, assim, as diversas linguagens da comunicação, né? Do jornalismo. E aí, foi a minha única tentativa, assim, tipo, eu só fiz um vestibular, exatamente de comunicação social. Não. E tudo deu certo. Eu passei, comecei, me identifiquei muito com a área. E as coisas foram acontecendo. Então, assim, nunca houve uma depreciação de uma profissão, digamos assim, em detrimento da outra. Embora eu nunca tive, digamos assim, por conta de tudo isso que a gente conversou aqui sobre as dificuldades na área artística, eu nunca me senti muito fortalecida para, tipo, vou viver só de arte. Mas o jornalismo, ao mesmo tempo, não é como se fosse uma alternativa pelo fato de não me sentir confortável em ser só artista. Ele também é parte de mim, entende? Eu não consigo dissociar um do outro. Então, eu sigo fazendo as duas coisas enquanto eu consigo, né? Sempre tentando conciliar. Tenho a minha vida como jornalista e, paralelo, também faço as minhas produções artísticas e tem dado muito certo e eu me sinto muito feliz, assim, em poder vivenciar, né, dessas duas habilidades, digamos assim, e poder contribuir com a vida das pessoas
nessas múltiplas linguagens. Isso é muito incrível, eu acho muito incrível. Eu adoro o seu trabalho, tanto como jornalista, tanto quanto como cantora, sabe? Eu ainda não conheço seu trabalho como atriz, mas espero em breve poder conhecer, porque eu acho que tudo que você faz de uma maneira muito incrível. Ou te abrir os olhos pra realidade escura, te oferecer escudo e flor na madrugada, jura fazer sorrir num instante de estrela cadente no céu, nosso céu, amor. Joyce, eu tô adorando a nossa conversa até agora, mas infelizmente a gente tá chegando no final da nossa entrevista. E aí, pra gente finalizar, eu queria te perguntar como foi o processo criativo do Escudo e Flor. Como é que Juazeiro influencia a tua arte, tua música, sabe? Como é que as pessoas, a convivência, como é que a juazeiranidade inspira Joyce Guerra, sabe? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como foi esse processo. Você gravou aqui em Juazeiro, você disse pra gente que o primeiro EP foi financiado pela Aldir Blanc, e esse segundo, como é que foi? Como é que foi esse processo? Pois é, esse segundo EP ele já foi bem mais suado, porque foi uma produção de fato assim, custeada com recursos de empresas que acabaram entrando como parceiras e tudo mais, mas até conseguir esses patrocínios foi um caminho longo. Parte desse recurso, né? Porque a outra parte eu de fato tive que arcar, assim como muitos músicos independentes costumam fazer. Mas assim, foi uma delícia poder realizar esse segundo EP, né, que traz aí como título Escudo e Flor, a música carro-chefe. E tem muito de Juazeiro assim no meu trabalho, porque eu sou apaixonada por Juazeiro, né? Eu vivo aqui há quase 20 anos, né? Minha trajetória de vida é aqui em Juazeiro, banhada nessas águas do Rio São Francisco, que são abençoadas. Enfim, é um privilégio para quem mora aqui em Juazeiro poder vivenciar um pouco do seu cotidiano, do seu povo tão hospitaleiro, tão alegre, com tanta musicalidade, com tanto swing, a poesia nas ruas de Juazeiro. Eu costumo ficar sempre encantada, né? O Rio São Francisco por si só já é muito inspirador, mas a gente tem uma natureza exuberante aqui. Sem falar na nossa cultura, né, na nossa diversidade, nas nossas tradições, enfim, eu me sinto muito, muito feliz em viver aqui em Juazeiro e muito da cidade, como eu disse, influencia no meu trabalho, na minha linha poética, digamos assim, né? Eu gosto de falar muito do cotidiano das pessoas, eu sou assim muito sentimental, digamos assim, né? E dramática nas minhas canções, muito reflexiva, então eu falo dos dilemas da humanidade, nas nossas questões pessoais, na nossa relação com o outro, faço muitos questionamentos, né, sobre a própria existência, enfim, valorizo os bons sentimentos, né, as boas relações, questiono também as nossas pautas sociais, os nossos problemas, desigualdades, preconceito, misoginia, enfim, uma série de questões também estão nas minhas canções. E é isso, assim, Juazeiro é um lugar assim que infinitamente me inspira, né? E aí a produção e gravação do meu segundo EP, Escudo e Flor, foi muito legal, porque foi feito aqui em Juazeiro, né, com Paulo Soares aí, fazendo toda a direção musical, direção artística, juntamente com o seu filho, Alvin, que também é músico, né, baixista aí da trupe Poligodélica. Eu conheço. E aí Edésio César participa, Silvio Cavalcante, que é meu baterista, eu digo assim, meu baterista porque é um amigo de longa data, que está comigo desde o início. E também participa da realização desse projeto. Foi um projeto feito por poucas mãos, assim, mas que teve uma contribuição também de muitas outras pessoas em outros aspectos, né? A minha família, meu companheiro, Tafarel Reis, minha filhinha, Maria Lua, meu irmão Gil, enfim, toda a família, né? Sempre incentivando, isso é muito importante. E é isso, assim, o EP Escudo e Flor tá aí, convido vocês a ouvirem, a conhecerem as canções. A música Escudo e Flor é uma homenagem ao meu companheiro, uma música muito bonita, por sinal. Sou suspeita para falar, mas é uma canção realmente, assim, de uma poesia, assim, fascinante.
E é isso. Ai, que lindo! Tá vendo, pessoal? Escutem Escudo e Flor, para vocês conhecerem mais um pouquinho de Joyce Guerra, da intimidade dela e dessa relação linda que ela tem com o companheiro. Que dá para ver o brilho no seu olho quando você fala dele, da sua família. Isso é muito legal. E Joyce, para a gente finalizar, conta para as protagonistas, os futuros protagonistas do Vale, qual é o conselho que você dá para elas que estão querendo aí entrar no meio artístico, que estão querendo ser cantoras, compositoras, jornalistas. Diz pra gente, qual é o conselho que você dá para essas jovens? Olha, o meu primeiro conselho é o autoconhecimento e o autoamor, né? E o autocuidado, né? São peças chaves, assim, para a gente entender o que somos, nosso lugar no mundo, para a partir daí a gente poder semear e colocar no universo aquilo que a gente acredita, a nossa verdade. Então eu acho que parte muito desse lugar, né? A gente ter a convicção do que a gente é, para que a gente possa assim interagir com o outro e buscar, né, a realização dos nossos sonhos. É muito importante também um esforço intelectual, né, que a gente possa buscar meios de estar sempre evoluindo, aumentar, ampliar os nossos horizontes, os nossos conhecimentos, trocar com outras pessoas, refletir sobre as diversas questões que estão ao nosso redor para que a gente possa seguir o nosso caminho. E eu desejo muita sorte para todas as mulheres que querem trilhar, seja o caminho das artes, na música, ou enfim, ou em diferentes outras linguagens, teatro, literatura, televisão, enfim, ou seja, especificamente na área do jornalismo, né? Do telejornalismo. Eu acho que o mais importante é isso, a gente ter a segurança daquilo que a gente é, né, se conhecer e ir em busca dos nossos sonhos. O caminho não é fácil, nunca vai ser, mas com fé, com sabedoria, né, com equilíbrio e força, a gente consegue chegar lá. Ai, Joyce, muito obrigada. Muito obrigada por ter participado do Protagonistas do Vale. Muito especial. Foi muito mesmo. Obrigada mesmo. Valeu, viu? Muito obrigada. Oferecer escudo e flor na madrugada, jura. Fazer sorrir num instante de estrela cadente no céu, nosso céu.